Seja galhardamente bem-vindo a este podcast. Eu sou o Diácono Cleverson e estou aqui hoje por dentro da sacristia para conversar um pouco com você sobre liturgia. De modo específico, hoje quero trazer um elemento que nós encontramos em nossas igrejas. Toda igreja católica tem um elemento do qual eu vou falar hoje. Se você está se perguntando qual é este elemento do qual nós iremos tratar, trabalhar, qual será? Você deve estar pensando na cruz, no sacrário, de repente deve estar pensando nos bancos, não sei. Mas na verdade eu venho para falar com você sobre o altar, o elemento central e mais importante dentro de uma liturgia. Todos os outros são importantes, mas o altar é o mais importante de todos, pois sem altar não há sacrifício. Sem altar não temos Cristo eucarístico. O altar é tão importante que Cristo se colocou junto dos seus apóstolos, dos seus discípulos, na verdade, em torno da mesa, na ceia, na mesa, ele entregou-se. Deu-nos como comida e como bebida. Eis o meu corpo, eis o meu sangue. Então o altar é o elemento mais importante. Tão importante que quando entramos na igreja, nós reverenciamos este altar, uma reverência profunda. Depois de reverenciado, os ministros ordenados vão beijar o altar. Beijar o altar, que é o próprio Cristo. É como se beijássemos o rosto de Cristo. E aqui eu compartilho com vocês uma história que eu li de um padre na França, que vai dizer o seguinte: quando ele entrou, toda vez que ele entrava na missa, ele viu uma criança e daí resolveu chamar essa criança que tinha a síndrome de Down para ser coroinha. Todos ficaram espantados, mas o padre não ligou. E toda vez que o padre entrava e beijava o altar, a criança fazia o mesmo gesto, ia lá e beijava o altar. O padre, com delicadeza, com carinho, chegou para a criança um dia e disse: olha, ali é só o padre que pode beijar, porque é como se o padre estivesse beijando a face de Cristo, o rosto de Jesus Cristo. Então o padre que vai agir em nome dele, o cumprimenta beijando no rosto. Pois bem, a criança no dia seguinte, na missa seguinte, entrou e o padre beijou o altar e a criança beijou na lateral do altar, não em cima. O padre achou estranho e foi perguntar para ela e ela disse: olha, padre, tudo bem, eu entendo, o senhor quem vai beijar o rosto, mas eu posso beijar na mão? Como é bonito e como é profundo também observarmos a singeleza das crianças, não é? Mas entendamos o quão importante é o altar para todos nós. Beijá-lo, reverenciá-lo, é compreender que ali, na mesa do sacrifício, Cristo se faz presente. Cristo se faz presente também no sacerdote, que é aquele que vai realizar o sacrifício. E também Cristo se faz presente nas ofertas do pão e do vinho, aquilo que será sacrificado. Nessa tríplice dimensão, o Senhor Jesus se faz presente. Mas entendamos que o mais importante é o altar, que sem sacerdote não temos Eucaristia, e sem pão e sem vinho, o Cristo não se faz presente. Olha só a beleza que nós temos numa missa. E você, já parou para pensar nestas importâncias, nesses elementos? Se já parou para pensar, lhe faço mais uma pergunta. O quanto você reza pelo seu sacerdote? O quanto você reza pelo seu pároco, pelo seu vigário? Infelizmente, às vezes ouço por aí: eu não gosto do padre X ou do padre Y por causa disso ou daquilo. Mas o quanto você reza pela conversão e pela santificação desses padres? É preciso rezar, pois sem padre não temos Eucaristia. Sem altar, Cristo não se faz presente. Sem as oferendas, infelizmente, ele não estará presente em nosso meio, apenas na palavra. Cristo está presente na palavra, mas nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia. Sempre as duas em consonância, em junção. Ok? Neste sentido, peço também a você
que reze pelas nossas vocações sacerdotais, religiosas e também leigas, para que tenhamos boas famílias e que dessas famílias possam sair bons e santos padres e religiosas. Que Maria Santíssima olhe por nós e que a Senhora da Luz interceda por nós junto a seu Filho Jesus e que o bom Deus nos abençoe. Até o nosso próximo podcast.